Bom, Adriana, muito obrigada, né? Queria começar agradecendo aqui você por ter aceito o nosso convite, né, para mais uma entrevista para os nossos alunos do curso de Captação Inteligente. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. É um prazer te conhecer um pouquinho mais do Prozas também e a gente, né, mergulhar um pouquinho aí no teu conhecimento, no conhecimento, né, do Prozas, o que os alunos podem aproveitar sobre leis de incentivo, né? E aí, de repente, pegar algumas dicas de projetos. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mariana. A gente fica super feliz de participar desses espaços de construção com o terceiro setor, né? Para a gente, o impacto social é o que mais importa, né? Essa é a nossa missão. Então, ficamos muito contentes de poder contribuir com o trabalho da água e com as organizações que fazem parte da trajetória do projeto. Que legal, muito bacana, obrigada. E para a gente começar aqui a nossa entrevista, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, Adriana. Quem é a Adriana? Né, se você puder dar um resuminho aqui da tua trajetória profissional até chegar ao Prozas, acho que seria legal, né, o pessoal conhecer um pouquinho aí da tua história também. Ah, é ótimo. Primeiro, para dizer, né, hoje eu estou como gerente de consultoria na Prozas, né, a gente tem uma área que tem um olhar específico, né, consultivo para a área de impacto social para os grandes investidores sociais. Mas antes de eu chegar nessa posição, eu tenho aí uma trajetória bem extensa, né, eu sou formada em comunicação social pelo UFMG, tenho especialização em projetos sociais, e durante muitos anos, né, mais de 10 anos, para ser um pouco mais específico, eu trabalhei no terceiro setor, em uma organização chamava Oficina de Imagens. E dentro dessa organização, a gente trabalhou com diversos projetos na área da infância e adolescência, tanto com trabalho direto a crianças e adolescentes, quanto aos atores do sistema de garantia de direitos. Mas dentro da organização, eu passei por várias instâncias, né? Eu comecei estagiando lá e terminei coordenando processos, né? E, enfim, acho que entendo as dores, as angústias, os desejos aí das organizações sociais. Nessa história, né? Eu tive que aprender a fazer captação de recursos, elaborar projeto, passei por todo o caminho, né? De planejamento à prestação de contas. E também nessa trajetória, pós esse tempo aí nessa organização social, eu tive, né, trabalhos consultivos com o Unicef, por conta mesmo da minha trajetória na área da infância, com Transparência Internacional e com outras organizações, né? A gente sempre, de certa forma, sempre colaborei com esse processo aí. Entrei na Prozas em 2019, no comecinho, e lá dentro a gente construiu mesmo essa área consultiva, né? Quando eu entrei, a gente não tinha muito essa área elaborada, criada, então a gente foi construindo isso, e hoje a gente tem diversos clientes, né? Inúmeros clientes que estão aí fazendo investimento social, que estão apoiando organizações, seja com recurso próprio, com recurso incentivado, e é isso. Acho que, trazendo de forma geral, essa trajetória. Que bacana, Adriana. Nossa, muito legal. E aproveitando o gancho aqui, acho que seria legal, de repente, você contar um pouquinho do Prozas, né? Qual é o propósito de vocês, a história, um pouquinho, para quem não conhece e para quem já conhece também, né? Saber um pouquinho mais através de você, acho que isso seria legal. Então, a Prozas é essa empresa que tem como missão gerar o impacto e fazer conexões entre quem faz, né, quem está na ponta executando projetos sociais, gerando impacto social, e quem investe, né, e de certa forma colabora diretamente com esse impacto social. Então, nós começamos com uma plataforma que, né, para quem é da área, é muito difícil não conhecer, quem está aí nessa trajetória de captação de recursos é muito difícil não conhecer, porque a gente é uma plataforma onde a gente centraliza uma série de oportunidades, de editais, de chamamentos públicos, tanto de editais públicos quanto editais privados, focados em projetos socioculturais, socioambientais, né? E dentro da plataforma, a gente tem todo um processo de gestão, né, desses projetos. Além de muitas vezes o pessoal conhece a plataforma como a porta de entrada para submeter projetos, né, para captação de recursos.
mas dentro ali você consegue gerir esses projetos, monitorar esses projetos. A gente tem outras funcionalidades que têm essa visão ampla, né? A gente entende o processo do início ao fim, e dentro da plataforma a gente tem crescido com essas ferramentas para a gente poder apoiar quem investe e apoiar também, né, quem realiza esses projetos sociais. E para dizer um pouquinho, né, porque falando de consultoria, a gente tem o braço consultivo da Prozas, que atende os investidores sociais, e aí dentro desse braço consultivo, a gente trabalha com um leque de atividades mesmo, assim, qualquer demanda que seja do investidor social, a gente abraça, desde uma elaboração de política de investimento social, capacitação corporativa, até uma elaboração de edital, seleção de projetos, monitoramento, qualificação do território, né, ou seja, capacitar as organizações sociais para que elas possam ter governança, ter possibilidade mesmo de executar e de prestar conta e de realizar suas atividades. Então, a Prozas né, não é só uma coisa, mas eu acho que é interessante a gente dizer aqui para as organizações sociais, que ela precisa estar no radar de quem está captando recursos. É uma plataforma que não só, é interessante dizer, né, a gente fala que é uma central de editais, porque não só quem submete editais lá dentro tem visibilidade na Prozas. A gente fica mapeando, né, os editais em todo o Brasil e coloca ali dentro, está guiando, né, por temáticas, por público-alvo, então facilita, ao invés de sair buscando em diferentes portais, né, ou em diferentes fontes ali dentro, a ideia é que a gente consiga trazer tudo que tem aparecido de oportunidade no setor social. Nossa, muito, muito bacana. Mas já deu para ter um conhecimento maior do Prozas, né? De tudo que vocês fazem, atuam, enfim. E eu acho que um ponto interessante aqui que muitos alunos podem ter dúvidas, né? É que a gente fala muito, né? Muitos têm interesse em saber um pouco mais sobre leis de incentivos, né? E eu acho que seria interessante, assim, até quais áreas, né, existem projetos de leis de incentivo e como que elas colaboram, assim, para a captação de recursos, né, na tua visão, trazer um pouquinho desse contexto, assim, das leis de incentivos. O que você poderia, de repente, de insights, aprendizados que você vê na tua jornada e, de repente, trazer para os nossos alunos? Eu digo, assim, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma conversa direta com organizações sociais, que você entrar nesse mundo de leis de incentivo, as suas oportunidades de captação, as possibilidades aumentam enormemente. Hoje em dia, né, as empresas, os investidores sociais, eles têm um olhar muito, muito específico para as leis de incentivo mesmo. Eles estão cada vez mais se apropriando dessa possibilidade para fazer o seu investimento social, para além dos recursos próprios, né? Então, é muito interessante, assim, dizer que é cada vez mais comum a gente elaborar, submeter ou ver outros investidores submetendo editais que tenham como pré-requisito um projeto já pré-aprovado numa lei de incentivo. Então, se você for buscar, são muitos mesmo, assim, a porcentagem é muito alta de oportunidades nessa área, né? Os investidores entendem também que os editais, eles são formas de trazer mais transparência para o processo, de dizer já as linhas de atuação, de trazer um pouco propostas que tenham mais a ver com sua política de investimento. Então, eu entendo que é extremamente importante as organizações que estão aí em busca de captação, que elas conheçam e entendam quais são as possibilidades. E aí você me perguntou quais são essas, então, né? A gente vai trabalhar com lei de incentivo fiscal a nível federal, né? E aí, atualmente, a gente tem a lei do esporte, né, que vai incentivar atividades, projetos na área esportiva. A Rouanet, né, que é a lei de incentivo à cultura federal, que vai ter esse foco específico na cultura. A gente teve, né, assim, agora a gente está num momento de ato, essas duas outras leis, elas pararam de vigorar, mas tem uma busca aí dentro do Congresso para que elas retornem, que é Pronas e Pronon, que são na área de assistência social, focada aí na saúde, né? Focada, no caso do Pronas, para pessoas
com deficiência, né? Então, muitas APAES, muitas organizações que têm esse foco de atendimento à pessoa com deficiência, e o Pronom de Oncologia, então, está suspenso por hora, mas é bom ficar no radar, porque tem aí, é bem possível que volte. Nós temos também a Lei de Incentivo à Criança e Adolescente, né? Pelo Fundo da Infância e Adolescente, que é federal, é importante dizer que tem uma confusão aí, né? Que como a gente trabalha muitas vezes com mecanismos nos municípios, nos estados, a gente está falando de um incentivo fiscal federal e também é do idoso. Muita gente ainda não sabe, mas foi aprovado esse ano uma de meio ambiente focada em reciclagem. A gente ainda está estudando, né? Tem muita gente estudando, que passa a vigorar a partir do ano que vem, mas é uma super novidade que eu acho que as empresas, né, os investidores vão ter muito interesse em apoiar e investir. Na esfera estadual, aí vai depender muito de cada estado, né? Mas, em geral, você tem esporte e cultura. Eu já vi, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem de assistência social, então pode ser que apareçam uma ou outra diferente, mas, em geral, são essas, e pode ser que tenha estado que não tenha nenhuma delas. E também a gente tem em municípios, né? A gente tem também as leis de incentivo fiscal em municípios, principalmente os municípios maiores, né? As capitais ou essas cidades metropolitanas. Então, é muito interessante que vocês mapeiem de acordo com a atividade que é realizada, né? Se a minha organização ela realiza atividades de cultura, fique atento ali à Rouanet, mas também busque quais são, não só a Rouanet, né, as leis estaduais de cultura, mas busque entender como ponto até primordial quais são os pré-requisitos para acessar essa lei. Acho que é até um ponto que eu já vou me adiantar aqui, que é uma coisa bem legal que eu observo, que muita gente não se atenta, é que não basta você só ser uma organização que já executou alguma atividade cultural. Você precisa ter, estou dando esse exemplo, mas para cada lei você vai ter esses pré-requisitos, né? Então, no caso, por exemplo, de uma lei da cultura, falando em nível federal, eles vão exigir um CNAE apropriado, né, na área de cultura, que o Estatuto Social deixe claro a sua atividade cultural. E aí, em cada uma dessas leis, a gente precisa entender quais são esses pré-requisitos. Normalmente, o histórico é básico, né, de que eu já ter realizado alguma atividade vinculada aí ao esporte, à cultura, ao atendimento da criança e adolescente, para o idoso. É importante ficar atento e mapear para ver quais as possibilidades. Eu queria só dizer, lembrando aqui, eu comentei algo muito importante, inclusive, né? Eu comentei aqui dos chamamentos públicos, né? Que tem ficado cada vez mais comuns. E a Prozas, esse ano, ela criou um projeto que é o BIP, que é o Banco de Incentivados da Prozas, né? Recentemente, a gente tinha aberto um chamamento público com prazo definido, e agora, recentemente, a gente resolveu, por solicitação mesmo, né, do pessoal, das organizações, a gente resolveu deixar o chamamento contínuo. Então, o que é isso? O que é esse chamamento do BIP? É a possibilidade mesmo de a organização, tendo um projeto pré-aprovado nas leis de incentivo federal, e possivelmente a gente vai ampliar para estadual, que ela possa fazer um cadastro, né, para dizer ali que que aquela organização tem um projeto pré-aprovado de cultura, de esporte, de criança, de idoso. A gente está trabalhando com essas 4 princípios. E nós, como a gente tem esse trabalho de atendimento aos investidores sociais, a ideia é que a gente traga esses investidores para utilizarem esse banco como referência mesmo, né? Assim, para que entenda as oportunidades de acordo com suas políticas, com seu recorte. E nós da Prozas não estamos cobrando nada dos investidores, das organizações sociais. Eu acho que esse ponto é importante frisar de novo, nosso compromisso mesmo, assim, de buscar o impacto social. Então, é uma oportunidade que vai ser contínua e que a gente quer trazer, né? A gente está fazendo um movimento de trazer um olhar dos investidores, principalmente aqueles que não conseguem ter tempo hábil de se organizar para fazer o aporte, né? Que eles possam ter ali uma central, né? Para acessar esses projetos, né? Já essas ações, projetos pré-aprovados. Muito legal, nossa, dicas
maravilhosas aqui, e me veio assim, me colocando um pouquinho no lugar, talvez, de muitos alunos, talvez eles ainda não tenham percorrido, né, esse caminho, ou já tentaram algumas vezes, não foram muito bem sucedidos. Então, acho que você falou muito, né, de olhar os pré-requisitos e realmente se encaixar, né, olhar, desenvolver bem o seu projeto. Você teria, assim, Adriana, talvez pontuando alguns insights, algumas ideias de como se dar bem, né, nesse processo, o que você considera que é essencial, não pode faltar, né, no projeto, que de repente, né, puxa, eu poderia, para quem está começando, como é que eu me encaixo nisso, né? O que eu tenho que pensar, o que é importante, enfim, talvez entrar um pouquinho nisso na prática, né, que eu acho que isso poderia ser bem legal também. Para ser bem sincera, é muito difícil um projeto ser reprovado numa lei de incentivo se ele cumpre os pré-requisitos básicos, como eu acabei de mencionar, né? Então, quais são os pré-requisitos? Esses, né, de ter um recorte encaixado, um histórico de atuação, um CNAE, um estatuto, ter as documentações, e aí eu queria trazer isso como um ponto de destaque para qualquer edital, tá? Não é só para incentivo fiscal, não. Mas você está em conformidade, né? A gente fala aí do compliance da vida, né, que é algo que barra muito vários aportes, que impede muitas organizações, principalmente as de pequeno porte, de seguirem adiante de uma parceria, que é você não ter, a sua documentação estar em dia e estar atualizada. É muito importante vocês entenderem quais são os cheques, o cheque básico ali. Então, além do estatuto social, né, e aí eu até trago um ponto aí do Miroski, né, assim, não é obrigatório que vocês estejam adequados ao Miroski, mas é obrigatório estar adequado ao Miroski para fazer qualquer parceria com o poder público, que a gente sabe que ainda é o principal financiador de projetos sociais, né, que é quem mais repassa ainda os recursos sociais. Então, é preciso estar em conformidade. Então, deem uma olhada nas suas CNDs, então, além do estatuto, né, a sua ata de eleição, estar com a eleição em dia, registrado em cartório, né, esses são os 2 documentos básicos. Qualquer um que for firmar uma parceria com uma organização social vai exigir isso, mas também outros documentos, né, as certidões negativas, né, que diz que não existe débitos aí em relação ao fisco, justiça do trabalho, justiça. Então, é importante ter essa documentação, não só em dia, né, estar em conformidade, mas atualizada, porque vários desses documentos, eles vencem de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e às vezes você tem um sistema que está fora no ar no dia que você precisa dele para você emitir, para você fechar um edital. Então, fiquem atentos a isso. Esse é um pré-requisito muito básico, que eu acho que parece ser até aquela coisa, né? Isso é óbvio, mas não é óbvio, tá? O óbvio não existe. Essa é a minha premissa, assim. Entender essas legislações, entender, planejar, né? Porque o que acontece? A maioria dessas leis de incentivo, você tem a possibilidade de receber uma diligência e de consertar algo, tá? Muitas vezes, o consertar algo tem a ver com alguma lei, alguma resolução, algum dispositivo que foi lançado até após a legislação principal. Então, é importante, assim, às vezes você tem um projeto bem elaborado, mas, por exemplo, você não adequou ao último dispositivo que fala que é imprescindível trabalhar, sempre fazer uma inclusão de PCDs. Então, você vai ter que colocar no seu projeto essa informação. A maioria das leis de incentivo trazem essa possibilidade de idas e vindas. E eu acho que, assim, um ponto que é comum, eu diria, né, se você tem paciência, você está em conformidade, tem os pré-requisitos e tem essa paciência, né, de ir respondendo, voltando, né, é muito difícil um projeto não ser aprovado, é muito difícil mesmo, pessoal. Então, fiquem atentos, acho que é você se organizando e ficando sempre atualizado sobre o processo, acho que isso é legal de dizer também. Por que atualizados? Por conta dessas legislações. Se você já sabe o que está em voga ali, você antecipa a sua aprovação, né? Você já adequa o seu projeto com aqueles pré-requisitos específicos daquela legislação, do que está ali sendo dito, para você aprovar um projeto e ter ele aprovado, né? E depois de aprovado, você tem um prazo de captação, então, que pode ser renovado.
Você tem um bom tempo ali para você submeter em editais, para você buscar captadores. E se a sua oportunidade é X de chegar lá para pedir recurso próprio, ela amplia muito quando a gente fala de um projeto pré-aprovado em leis de incentivo. Uma coisa que eu acho muito legal também para a lei de incentivos, né, é já ter um projeto elaborado, né? Você pode elaborar ali para aquele momento, mas você tem janelas. Tem muita lei que é quase que o ano inteiro que fica aberta, né? Então, até falando da Rouanet, ela fica um período enorme aberto. Outras leis estaduais também que eu conheço. Normalmente, quanto mais madura é a lei, mais oportunidade, mais tranquilo é o fluxo, mais transparente, né? E hoje em dia, a nossa referência mesmo de lei madura nesse sentido é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Que a gente apelida aí de Rouanet. Você sabendo, mas muitas outras têm um calendário. Então, tem um calendário específico para você fazer um cadastro, para você poder submeter um projeto. Você tem um calendário específico para você submeter o projeto. Então, uma coisa que eu entendo ser super importante para quem está formando aí sua área de captação, ou se estruturando, né? Às vezes não é uma área, né? Uma equipe, como a gente estava até conversando, mas ter este calendário já pré-definido. Então, beleza, que para minha organização, essa e essa lei são possíveis. Quando são chamamentos públicos, às vezes você tem lá uma data pré-definida e muitas vezes você tem uma constância. Normalmente se abre no, sei lá, no segundo trimestre. Então, você ficar atento a isso. Esses calendários são muito importantes para você se organizar. E quanto à elaboração do projeto em si, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de a organização já ter os projetos elaborados, podem até ser um grande projeto que traga outros recortes, projetos menores, né? Mas você já ter isso de antemão, onde você já consiga trazer, inclusive, um diagnóstico, uma conversa com outros colaboradores, de um entendimento do que seu público beneficiado precisa. Então, você já ter de antemão, independente de ser uma lei de incentivo, né? Às vezes é um edital, já ter aquele projeto já pré-construído, depois, quando você vê um chamamento público, você vai fazer adaptações. E aí é muito interessante você ler os critérios, né? Muito importantes na hora de ler um edital, seja de um edital de incentivo fiscal, seja um edital de recurso próprio, que você leia quais são os critérios que eles estão dando uma olhada ali, dá uma caprichada nesse critério. Se eles estão dizendo lá que um dos critérios que eles vão olhar, por exemplo, é a democratização do acesso, por exemplo, às atividades que você está realizando, capricha. Coloca ali como é que vai ser, né? Se vai ser gratuito, quem vai acessar, se vai ter uma descentralização, né? Se vai ser no bairro X, Y, onde vai ser, como que você traz inclusão. Se você coloca, se você lê lá que o critério é, por exemplo, território, tem muito isso, né? Você, às vezes, vê um edital que é focado no território X, é focado em Minas Gerais, ou é focado no município X. Será que a sua organização pode pegar esse projeto e adaptar para aquele local, para aquele território? Né? Às vezes não é nem um pré-requisito, mas é um critério de desempate, né? Então, ficar atentos. A gente tem eu vejo assim, é muito comum a preguiça da leitura, né, do edital, a gente vê isso, assim, na prosa a gente tem tentado fazer cada vez mais editais mais atrativos, pelo menos visualmente, assim, e menores, né, porque também a gente traz, né, é muito comum ter muitas regras, né, muitos dispositivos, mas vá direto. A primeira coisa, quando você lê um edital, a primeira coisa é quem pode acessar. É muito comum, acho que é um ponto importante de dizer também, que é muito comum as pessoas se frustram, inclusive, porque elas submetem projetos que não são para elas. Isso, assim, a gente vê demais, inclusive a gente faz análise técnica de projetos, a pessoa fica tão na sede de quero todos os, né, quero entrar em todos os editais, chamamentos, oportunidades, que vai submetendo. Não, primeira coisa, é para mim esse projeto? Vai lá em proponente, quem pode e quais são os pré-requisitos, né? Falando não só pré-requisitos de um proponente, né, dessa questão de documentação, né, do tipo, do perfil do proponente, mas também das linhas que vão ser financiadas, né? Então, às vezes, se o seu projeto é de educação, está lá dizendo que eles vão financiar projetos
para meio ambiente, ou então com foco para empreendedores negros, ou com foco para público-alvo, né, de pessoas de algum recorte racial. Outro ponto que é muito interessante, assim, às vezes você tem lá um recorte de um edital que é para pessoas negras, e aí a pessoa fala, dentro do meu público tem negros também, né? Tipo um exemplo. Ou é para mulheres, né? É para mulheres, focado para mulheres. Dentro do meu público tem mulheres, assim, é para todo mundo. Então tem mulheres. Não, gente, quando tem esses recortes, são projetos específicos para esse perfil. São específicos, por exemplo, para mulher. Então tem que ter um olhar, né, assim, o público é esse, não é assim, majoritariamente são mulheres, ou 50% é mulher, ou eu atendo mulheres também. Não, é esse o perfil. Então, às vezes, você tem um projeto desenhado que você consegue, inclusive, fazer adaptações para atender especificamente aquele público, né? Claro que precisa de ter uma expertise ali, um entendimento específico sobre como atender, né, quais são as causas, as pautas, o que é importante para aquele público, mas você consegue, dentro de um projeto já pré-desenhado, onde você tem ali o básico, você vai fazendo adaptações, desde que, claro, né, gente, sempre pertinente com a missão da organização, a trajetória da organização e o que ela deseja ali, né, no que se refere ao impacto social e ao seu público beneficiado. Sensacional, Adriana. Nossa, maravilhoso. E algo que me veio também na cabeça, assim, pensando que a gente pode ter alguns alunos também que ainda, né, não percorreram, não têm experiência nesse processo, para submeter um projeto, ele precisa, assim, qual que é o mínimo, digamos assim, para ele submeter um bom projeto, no sentido de, puxa, preciso mostrar bons resultados, né? Mostrar, assim, prestar minhas contas, mostrar que esse projeto, de fato, vai trazer, né, resultado, tem perspectivas. Se fosse, assim, né, uma margem, o que você poderia dizer para quem está bem nessa fase? Puxa, não, preciso, né, ganhar um pouco mais de fôlego aqui, experiência para tentar. Qual que é a tua visão em relação a isso? Os resultados são imprescindíveis para quem vai selecionar, né? O investidor social, ele quer medir o impacto, ele quer entender o que está sendo bom para aquele território, né? Quais são os números, qual que é a perspectiva de resultado de impacto, né? Tanto de atividades, ações, os resultados do projeto em si, mas também do impacto gerado. Então, é importante que seu projeto seja importante socialmente falando, né? Que ele tenha uma coerência social e que ele traga possibilidades de medir e de dizer ali quais são os resultados. Assim, é um pouco mais complexo de entender, mas que é fundamental, que é um projeto ser viável, a viabilidade dele. É muito comum a gente pegar projetos que falam, vou atender 500 pessoas, e quando você lê o projeto, lê o orçamento, lê o cronograma, lê as atividades, fala, não vai atender 500 nem nunca, como está desenhado aqui. Então, ter viabilidade. E aí, quando a gente olha a viabilidade, é um casamento de atividades propostas, resultados que estão sendo, né, propostos ali a serem alcançados, orçamento e cronograma. Né? O orçamento não é à toa que é muito comum perguntar, vai ser só financiado por esse edital, por esse chamamento público, por esse parceiro? Para entender, inclusive, o tamanho, né, da perna ali e o que pode ser alcançado. Então, eu diria que é muito importante ter essa coerência e essa viabilidade. Quando você lê um projeto bem descrito, que tenha casado, é claro que os números chamam a atenção. Mas se o que está de resultado com esses outros pontos não batem, seu projeto não passa. Se for uma banca que entende, né, minimamente ali de execução, de planejamento, não passa. E cada vez essas bancas são mais especializadas, né? Então eu diria que a viabilidade é fundamental. Olhem, por isso que eu até brinco, né? Falei desse projetão, o projetão ideal. Na hora de você fazer um recorte, eu tenho um projeto aqui que eu desenhei que é 1,5 milhão. Eu tenho um edital que é 300 mil. Eu consigo pegar um pedaço desse projetão e fazer um projetinho que vai me custar 300 mil,
Mas aí, nessa hora, eu não posso prometer a mesma coisa de 1,5 milhão. Com 1,5 milhão, eu atendo X. Agora, com um projeto, né, de 300 mil, vai ser menos, com certeza. Investidor social, quem está lá apoiando, quer olhar números, né? Claro que quer olhar os resultados, as metas, né, que são propostas, mas não faça, tipo, vou atender o mundo inteiro. Tem gente que fala, vou atender o município todo, né? Não tem, e aí é isso, essa clareza de público também, né? Essa clareza de objetivo, de público, tudo isso tem muito a ver. É muito importante para esse processo. Muito legal, Adriana. Nossa, acho que foi muito rico aqui, muito completo, né? Dicas maravilhosas, tenho certeza para quem está começando esse processo ou quem já está nele, está, né, tá tentando aí, né, adaptar bem seu projeto nessa resistência de muitas vezes vai e volta. Então, parte, né, Adriana? E queria te agradecer mesmo pelo teu tempo, por todas as dicas valiosas aqui. E se você quiser, né, de repente, deixar aqui mais alguma mensagem para os nossos alunos, algo que, de repente, né, eu não perguntei aqui, mas que você vê que são dicas importantes para a gente fechar, já te agradeço de antemão aí pelo teu tempo. Eu agradeço também muitíssimo. E queria dizer, quando você fala, às vezes o pessoal fica desanimado, né, porque não passa um projeto, não desanimem, pessoal. Né? De novo, nem todo edital é para você, nem todo chamamento é para você, e nem sempre, mesmo quando né, não quer dizer que vai passar. É muito comum aí você fazer 10, 20, 30 inserções para aprovar 1, 2 projetos, né? Então, não desanimem, isso faz parte do processo. Vocês vão ganhando cada vez mais experiência. É isso também, né? Se na trajetória você tem as parcerias, demonstra já a realização do projeto, a prestação de contas de uma forma adequada, os resultados já são colocados, evidenciados, né? Tem uma boa comunicação disso. Então, a tendência é cada vez vocês irem crescendo mais, conseguindo mais parceiros. Então, não desanimem. E lembrando de novo da Prozas, né? Acho que é importante reiterar o nosso trabalho lá. Busquem, façam seus perfis, não sei quem tem, quem não tem, mas tem um perfil ali de empreendedor, que é quem faz, né? Então, é um perfil da sua OSC, coloque lá, esteja no radar, né, dos outros investidores, e quem tiver projeto aprovado, né, em recursos, né, em leis de incentivo, temos o BIP lá, todo vapor, com muita possibilidade de crescimento. Hoje a gente está super apostando nessa nossa nova iniciativa. Agradeço demais, Mariana, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, Adriana. Até uma próxima.